Bem, amigos da TV Notícia, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Notícia, TV Notícia, tenho o prazer de receber o ministro e astronauta Marcos Pontes, que conversa com a gente a partir de agora aqui na TV Notícia. Que prazer, Marcos. Olha, eu nunca pensei que fosse falar com um astronauta. Magrão, olha, um abraço aí para vocês, um prazer meu, né? Uma honra estar aqui em Americana, participar, passar algumas informações também sobre essa nova fase, né, da minha vida. Eu tive muitas missões aí na vida, na Força Aérea, fora da Força Aérea, como ministro, como astronauta, e agora aí uma nova missão, né? Então, um prazer muito grande, obrigado aí pela oportunidade. Você sabe que eu estava dando uma olhada aqui na sua história, né? Você já foi piloto, né? Obviamente, para chegar onde você chegou, você já pilotou F-5, F-16, F-18, MiG-29, tudo isso? Eu era piloto de testes da Força Aérea, De né? teste ainda? De teste. Eu fui piloto de caça durante um tempo. Aliás, o pessoal às vezes fala assim, né? Puxa vida, você parece um cara tão calmo. E eu sou calmo, né? Tem que ser, porque você trabalhar nessas coisas, você tem que ser. Profissões mais arriscadas que existem no planeta, você tem que ter calma para fazer as coisas, né? Mas você não parece um cara assim, muito agressivo. Fala, não precisa ser agressivo. Eu fui treinado, isso é esquisito quando eu falo isso, o pessoal estranha, assim, eu fui treinado para matar, né? Para ser piloto de combate, é isso, né? Isso aí. No final das contas. Mas eu sou contra a violência. Você trabalha da forma normal, trabalha da forma estruturada, né? Então eu tive essa carreira inteira realizando missões aí pelo Brasil. Eu lembro muitas vezes de decolar à noite lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, como piloto operacional, no meio da madrugada, chovendo, tempestade, com um avião monomotor antigo, o motor estava dando pane naquela época, tinha problema de rolamento, e o filho no berço lá em casa, né? Aí o pessoal pergunta assim, mas por que você vai ser? Pô, isso aqui é por causa dessa bandeira do Brasil, aqui não é por causa de salário, não é bandeira. E isso é importante, é o que eu levei minha vida inteira, né? Trabalhando pelo país, né? Justamente porque o nosso país merece e precisa disso. Tá, eu estou dando essa volta, contando essa história para a gente chegar na política daqui a pouquinho, tá? Eu quero que você fale a respeito da sua missão, onde você foi o primeiro astronauta brasileiro e também aqui das Américas, né? A Terra é redonda? Ainda bem, senão a natureza estava em perigo. Mas... É azul? Isso é uma coisa interessante. O planeta nosso é um planeta lindo, assim, né? Nossa espaçonave Terra. Eu lembro que depois de... só 9 minutos que demora para você sair do Cazaquistão, né? E decolar e chegar do outro lado do planeta com 200 quilômetros de altitude e 25 mil quilômetros por hora de velocidade. 9 minutos. Você está sentado ali em 200 toneladas de combustível, né? Aí você separa o joio do trigo, quem tem coragem ou não para ficar ali, porque esse negócio é assim. E quando você chega ali no espaço, você olha para essa nossa terra maravilhosa, você falou do azul, por isso que eu lembrei disso. O pessoal me pergunta, qual foi a primeira coisa que você lembrou quando chegou lá no espaço, olhou para a Terra? São poucas pessoas, são 200. Se você imaginar, são menos de 600 pessoas que já estiveram no espaço na história da humanidade. E você vê, se considerar todo mundo que está vivo agora, 7 bilhões de pessoas, mais aqueles que nasceram e morreram, vamos dizer aí, mais uns 3 bilhões, de 10 bilhões, só menos de 600 chegaram lá, né? Então é uma coisa muito exclusiva. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu lembrei foi dos olhos azuis da minha mãe. Quando você olha para esse planeta azul maravilhoso, porque lá atrás, quando eu estava em Bauru, eu nasci na periferia em Bauru, meu pai era faxineiro, né, servente de serviços gerais, e eu falava para meus amigos que eu queria ser piloto, eles falavam para mim, isso é impossível para você, é só para filho de rico, você nunca vai conseguir. É o que a garotada da periferia ouve, né? Você nunca vai conseguir fazer as coisas. E eu lembro que a minha mãe me falou uma coisa naquela época que marcou a vida inteira, que eu repito, eu faço questão sempre de repetir isso. Ela falou assim, olha, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Então, naquele momento ali no espaço, a primeira coisa que eu lembrei foi dela me falando isso. E ela estava certa. E é isso que eu repito para esses jovens aí no Brasil todo. Precisam acreditar neles. Todos eles têm talento. Eles não precisam ficar nas mãos de traficantes, etc. Tem maneiras. E para mim foi um curso profissionalizante do Senai, que me tirou da rua, vamos dizer assim, e me deu uma profissão, um salário. E é isso que a gente tem que trazer para esses jovens. Olha só, você que está vendo a gente aqui pela TV Notícia, da periferia de Bauru, para ser uma exclusividade brasileira e também aí durante, que nem ele deu exemplo de mais de 12 bilhões de habitantes aqui no nosso planeta, que aqui estão ou passaram por aqui, apenas 600, e dentre esses 600,
Está aqui o Marcos Pontes aqui do nosso lado, né? É o exemplo de que se você tiver perseverança, insistir e acreditar, você consegue, né? Exatamente. Isso é muito legal. Esse é o exemplo que você tem que passar e está passando, acredito, para essa juventude. Inclusive, nós temos aqui um candidato, eu até brinquei com ele, é o Fuinha, candidato a deputado federal. Ele veio do Grajaú, ele conseguiu encontrar uma garota em Conchal, é o Fuinha, né? Eu sei que você não vai conseguir aparecer, Fuinha, mas a gente está só contando a sua história, que você é do Grajaú. Ele é candidato a deputado federal. Eu achei interessante porque Conchal é aqui do nosso lado. E ele do Grajaú, longe, né? Ele conseguiu encontrar o pessoal numa viagem para Disney e tal, e de repente conversou. Acho que se eu conseguir aquele microfone lá, o primeiro, esse aí, passa para ele, por favor, acho que ele consegue falar. Só ligar ele, por favor, viu, Fuinha? Tudo bem? Como é que vai? Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu acho que eu não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Aqui eu... Agora sim. Agora tá me ouvindo. Boa tarde. Tá certo. Você é candidato a deputado federal. Quantos anos? Estou com 26. 26 anos. Eu fiz questão de trazer por esse exemplo que ele trouxe. Daqui a pouco tem o Marcelo Mec aqui também e tem também o Marcos Caetano, né? O pessoal que está acompanhando aqui o astronauta. Astronauta não é pejorativo de maneira alguma chamar você, né? Muito pelo contrário, né? Aliás, isso é uma coisa que é muito importante ver, essa credibilidade que a gente tem, nacional e internacional, né? No Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, eu assinei muitos acordos importantes para o Brasil, graças a essa credibilidade internacional trazida, né? O nome de astronauta, o título de astronauta precede o título de ministro. Sim. Então, eu consegui colocar o Brasil, por exemplo, no CERN, né? Que é a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, maior acelerador de partículas do planeta, e agora nossas empresas podem vender para eles, né? Nós podemos ter tecnologia para cá, a gente vai começar a transferir tecnologia para supercondutores, que vai ser aplicada aqui pertinho, em Campinas. No CNPEM. Ali vai ser construído laboratório de supercondutores e de superbaterias. Só para você ter uma ideia, como isso aí, né, é extremamente importante. Né? Coloquei o Brasil no Artemis da NASA também. O Brasil hoje está na fronteira dos programas espaciais do planeta, com retorno à Lua em 2025, com ida a Marte a partir de 2035. Então, o fato de você ser astronauta, né, traz uma credibilidade enorme. Também sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial, sou embaixador mundial de ensino profissionalizante. Então, tudo isso traz uma credibilidade muito boa que ajuda a trazer negócio. Eu quero trazer negócio para o estado de São Paulo agora. Ok, vamos conversar disso a partir de agora. Só terminar aqui com o Fuinha. Fuinha, só contei a sua história rapidinho, porque você sabe que hoje o nosso entrevistado é o candidato ao Senado, né? Com certeza. Com certeza. Mas eu achei interessante porque você é muito jovem e é candidato a deputado federal. Aproveita e fala o seu número. Pode falar, não tem problema. Quem sabe, de repente, você ganha os votos aqui. Não pode falar? Pode. Eu posso falar o número dele aqui, mas ele não. Mas ele posso aqui, ó, 2215 é o número do Fuinha. 2215, o pessoal já viu, não pode falar, deixa, então ainda bem que o senhor falou. Obrigado pela participação. Obrigado, viu? Que Deus abençoe. Eu vou trazer o Marcelo daqui a pouco também e também o Marcos Caetano. Enquanto isso, agora vamos falar de propostas. O pessoal pergunta pra gente aqui, Jornal da Notícia, juntamente com a TV Notícia, são mais de 40 anos no ar. Eu já devia estar a sua idade, sou um pouco mais velho que você, olha só, né? Mas o rádio, você está falando que você gosta de rádio, né? Eu adoro rádio, isso é uma coisa... Está no sangue também? Nunca teve oportunidade assim? Nunca tive oportunidade de ser radialista, mas eu sempre gostei muito de rádio, ouvia muito rádio. Você imagina. Que programa que você ouvia? Olha, lá da Auriverde, não sei se você lembra da Auriverde, que tinha em Bauru. Eu sou mais aqui da região metropolitana de Campinas agora, porque antigamente também não era. Então a gente tinha uma ligação direta com a Rádio de São Paulo. Os nomes que me vêm à cabeça é Hélio Ribeiro, com certeza, o Poder da Mensagem, o Vicente Eleporassi, os grandes locutores da Rádio Jovem Pan de São Paulo, enfim. Mas a gente tinha lá em Bauru, porque eu te falo como é que é, por que eu acho, talvez a gente crie essa empatia com o rádio, né? Pelo seguinte, pensa bem, eu trabalhava na oficina da Rede Ferroviária Federal. Meu primeiro emprego era eletricista aprendiz. Que eu comecei. Ferrovia? Eu conheci o curso lá do Senai de manhã, aí à tarde trabalhava como eletricista aprendiz e na locomotiva eu tinha meu radinho. Né? Então, quando eu estava trabalhando ali, eu estava ouvindo o rádio ali. Isso é uma coisa que eu acho bacana do rádio, ele te acompanha para todo lado, né? Isso é super legal. E você sabe que hoje, né, obviamente eu tenho meus rádios em casa, que eu faço rádio desde 18, estou com 60. Sabe que mudou, né? A tecnologia hoje, ela ficou, obviamente, muito melhor, muito com mais qualidade, né? Através do celular, você ouve, por exemplo, a Rádio Notícia em qualquer lugar do mundo. Era coisa inimaginável há pouco tempo atrás.
né? E as outras rádios todas. Eu tenho aqui um aplicativo que você tem todas as rádios no mundo. Aliás, uma das coisas que a gente estava lá no Ministério das Comunicações, discutindo a introdução de rádio no celular. Não sei se você acompanhou isso aí também, né? De Parte, assim, se colocar isso aí embutido, vamos dizer assim, dentro do... O celular já vem com ele. Já vem com Não rádio. precisa ter o aplicativo, ele já está lá. Já está. Então, essa é uma das coisas que a gente está discutindo. Outra coisa interessante que vai chegar aí no... Sei que das comunicações aqui também, né? Que é um sistema para que a televisão tenha feedback. Televisão digital com feedback. Então, você pode fazer essas pesquisas, que a gente vê hoje muita pesquisa, inclusive para... Nossa, a gente vai falar sobre isso. Pesquisa para política, etc. Mas qualquer tipo de pesquisa, você pode fazer pela televisão digital depois. A pessoa responde pela televisão. Olha que coisa já bacana, tem um retorno ali mesmo. É o Ginga. Esse é um sistema brasileiro para ser introduzido também. Então, vamos agora acelerar um pouco. Eu sei que o seu tempo é curto, você estava correndo aqui pelo centro da cidade americana, correndo entre aspas, né? Então, o pessoal estava aí conversando com você no centro. Está tranquilo o tempo? Tranquilo, tá tranquilo. Então tá bom. Tá tranquilo, a gente vai tocando então aqui. A hora que você quiser, você só dá um toque. Viu? Me fala uma coisa. O astronauta vem junto com o presidente Bolsonaro. O astronauta vem junto com o Tarcísio. Isso. E outros tantos candidatos a deputado federal, deputado estadual. Qual é a proposta? O pessoal pergunta para a gente, aí que eu ia chamar para você, pergunta, para que serve um senador? Ótima pergunta. Então, deixa eu começar por esse ponto. Tá. Né? Depois a gente fala um pouquinho sobre valores, né? Um pouco sobre propostas mais pragmáticas, né? Para o Senado. Muita gente esquece da importância do Senado, né? E o Senado, vamos chamar assim, eu vou falar um pouquinho sobre isso. O Senado é a casa alta, né, do Congresso. Então, você tem a Câmara dos Deputados com 513, o Senado com 81. Cada estado, independente do número de moradores do estado, tem só 3 senadores. Eu acho um erro isso. É um erro, porque você pega o estado de São Paulo com 47 milhões de pessoas e você pega, e tem 3 senadores. Você pega a Roraima com menos de 1 milhão, você tem 3 senadores. Então fica desigual a disputa, inclusive, né? E a Câmara dos Deputados teria que ser uma distribuição mais proporcional. O estado de São Paulo tem 70, né? Mas se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que precisaria de muito mais deputados representando São Paulo aqui também. Mas isso é algo para ser discutido lá. O Senado, ele tem responsabilidades semelhantes à Câmara quando se trata de leis, por exemplo, a proposição de leis, projetos de lei, na aprovação de orçamentos, por exemplo, o orçamento, né, dos ministérios, o orçamento do governo. Mas tem algumas coisas que são exclusivas do Senado, e aí que é um ponto importante chamar a atenção. Primeiro, o Senado são 8 anos. E durante esses próximos 8 anos, durante o meu mandato lá, estou contando já que eu vou ser eleito aí. Se Deus quiser. Né? Então, aproveitar aí para o pessoal lembrar também, astronauta Marcos Pontes, número 222, é o meu número aqui, né? É fácil, hein? Então, o que acontece? Nós temos, né, 8 anos de mandato. Durante esses 8 anos, nós temos os primeiros 4 anos, a aprovação, quem faz a sabatina dos ministros do STF é o Senado. Então, durante os 4 primeiros anos vão ser 2 ministros trocados de lá e depois mais 3, ou seja, o total de 5 ministros do STF que vão ser sabatinados pelo Senado nos próximos 8 anos. Eu pretendo participar dessas sabatinas. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque é importante esse equilíbrio entre os poderes. E o Senado é quem fiscaliza o STF, quem fiscaliza o Judiciário. O Senado, com a Câmara, fiscaliza o Executivo também. Então, eu, como ministro de Estado, que eu fui de Comunicações e de Ciência, Tecnologia e Inovações, já fui chamado algumas vezes lá na Câmara e no Senado para conversar, para audiência pública. É previsto. Você tem que imaginar que o Legislativo é o poder que representa a população ali, eleitos, né? Então, nós representamos o povo, então a gente pode chamar os membros do Executivo ou do Judiciário para dar explicações e conversar a respeito do que tem sido feito. Sim. Importante levar isso. Se houver qualquer processo contra algum ministro de Estado ou contra o presidente, ele começa na Câmara e é julgado no Senado. E o Senado, por si, ele pode iniciar um processo e julgar também qualquer ministro do STF, né? Ou qualquer comandante de força também, está previsto isso aí. Nós aprovamos orçamentos, empréstimos, por exemplo, tem que passar por lá para aprovação, todas as sabatinas para presidente de Petrobras, presidente de agências reguladoras, conselhos, tudo isso passa por lá, ou embaixadores do Brasil. Então o Senado tem uma importância muito grande e nós representamos o Estado. Então, o Estado de São Paulo é representado por 3 senadores. Esse ano vai trocar um, só tem uma vaga, né, nessa eleição. Daqui a 4 anos vão ser 2 que trocam. Então, é 2-1, 2-1 e assim por diante. Então, isso aí é uma coisa importante. As pessoas, às vezes, não pensam na importância de eleger um senador, principalmente um senador de ficha limpa. Por quê? Se o Senado é quem
faz a fiscalização do STF, da Justiça. O STF é quem julga, por causa do foro especial, julga os senadores ou os deputados. Já deu para notar aí que é importante você ter isso, né? Se a gente entrar no mérito da questão que o senhor está falando agora a respeito do Supremo Tribunal Federal, eu sempre falo aqui no programa, no Jornal da Notícia, que hoje, eu não sei até que ponto isso é bom, a gente conhece os 11 do Supremo Tribunal Federal e eu não sei quem vai jogar, quem vai ser centroavante da seleção brasileira na Copa agora de novembro. Por quê? De tanta visibilidade. Que esse pessoal, eu digo pessoal com todo respeito, está tendo já há algum tempo, desde 13, 14, quando começou pelos 20 centavos. Eu lembro do transporte, né? Transporte, depois de toda aquela movimentação, culminando aí na eleição do presidente Bolsonaro. Que, aliás, hoje eu tive, não digo grata surpresa, antes do pronunciamento na ONU, o pessoal já estava pedindo para que a imagem não fosse utilizada na campanha. Eu acredito que isso pode ser um receio, para não dizer medo, por exemplo. Não vai poder utilizar as imagens do 7 de setembro. 4 ou 5 milhões de pessoas que foram às ruas, só para a gente colocar grosso modo. Depois também ele teve lá no enterro da Rainha Elizabeth II, né, com a mulher dele muito bonita, charmosa, enfim, sóbria. Coisa que a gente não via como uma primeira-dama há muito tempo, né? Se é que o senhor me entende. Porque a gente teve... Bom, vamos deixar para lá esse detalhe para a gente não entrar em outro problema, né? E não vai poder utilizar também as imagens e os depoimentos e as declarações que ele fez, né? Obviamente defendendo o seu governo perante as nações. É a 4ª vez que o presidente Bolsonaro esteve nessa abertura que é tradicionalmente reservada ao Brasil. Como é que o senhor vê esse tipo de coisa? Já misturando um pouquinho do Supremo com esse tipo de... Porque vem do TSE esse tipo de proibição. A regra eleitoral, ela traz uma série de, vamos dizer assim, de limitações, restrições e etc, né? Aqui eu também imagino que você está abrindo espaço aqui também para os outros candidatos ao Senado virem para cá, assim por diante. E essa regra, ela causa essas restrições. Astronauta, a gente faz o convite, agora se o pessoal vem se quiser. É verdade, exatamente. O senhor veio, a gente está aqui fazendo, né? E aí, você vê que isso, né, causa certos problemas e de forma geral, mas a gente entende que tem que ser respeitado. Lei tem que ser respeitado por todo mundo, né? Agora, você perguntou de propostas também, eu esqueci de falar das propostas. Eu falei do Senado, esqueci de falar. A gente vai dar uma volta, porque a gente está falando do Senado, o senhor falou do Supremo, a gente misturou um pouco os assuntos, porque eu achei interessante. Olha, o presidente nem estava fazendo pronunciamento, já estava proibido de utilizar as imagens. Vamos deixar esse assunto um pouco de lado, o astronauta, com todo respeito. Fica esquisito a gente chamar de astronauta, né? Não é muito comum, né, no Brasil. Não é muito comum, que parece uma pessoa meio fora de órbita. E é exatamente aquilo que o senhor fez. Com todo prazer, né, representando toda a nação brasileira e toda a América aqui, né? Me fala uma coisa, se o senhor foi eleito, qual é a diferença que o Marcos vai fazer, o astronauta vai fazer? Olha, eu vou chegar lá e vou fazer. Porque a gente sabe que as coisas vão se acomodando e de repente o pessoal fica meio tranquilo e acabam não fazendo muita coisa. Eu não sou assim, cara. O pessoal fala que eu sou um cara tranquilo na convivência, mas o tipo de trabalho que eu faço ele é muito pragmático. Então, se eu olhar o Ministério, por exemplo, em 3 anos e 3 meses, a gente modificou coisas de décadas paradas na ciência, tecnologia e inovações do país. Nós equacionamos todo o problema de orçamento. Hoje eu entrei com uma dívida de 350 milhões e entreguei ao Ministério com um superávit aí de 9 bilhões, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eu gosto de escolher uma equipe muito técnica que trabalha junto e não para, né? Então, o pessoal não vê muito na imprensa o que aconteceu no Ministério, porque não é mostrado, mas se o pessoal entrar na minha página, marcospontes.com.br, e olhar lá nos relatórios de gestão ou no site do próprio Ministério, né, que ali vai o link para o Ministério, você consegue ver lá todo o que foi feito. E tem coisas assim que o pessoal não faz nem ideia. Depois eu comento um pouco sobre o Ministério. Agora, para o Senado especificamente, se você olhar, né, eu gostaria de dar uma dica aqui para o pessoal, que eu não gosto de falar assim, simplesmente vote em mim. Preste atenção nos candidatos, né? Nós temos, se você olhar, eu gosto de trabalhar de forma lógica, nós temos 7 critérios que você pode usar para escolher um candidato. Primeiro critério, veja a história de vida do candidato.
né? Veja se é uma história de vida inspiradora. Analise o candidato e os suplentes. É importante, porque o Senado tem que cuidar dos suplentes também. Veja os suplentes. Depois, veja qual é a formação acadêmica. Eu sou o único engenheiro, por exemplo. Sou formado no ITA, né? Eu tenho conhecimento técnico para isso, demonstrado no Ministério, mais de 20 anos na NASA. Então, esse tratamento é cada vez mais importante, né? Não só para tocar projetos aqui, fazer articulação de projetos com o Executivo, né, para o Estado, para melhorar as coisas no Estado, mas também para trazer investimentos de fora e assim por diante. Veja o currículo, terceiro, né, o currículo dos candidatos, veja o que já foi feito pelo Brasil, o comprometimento com o Brasil. Né, veja qual, por exemplo, que já colocou a vida literalmente né, pelo país. Exatamente. Quarto, importantíssimo, veja a ficha corrida. Né, é fácil, digita na internet, né, hoje tem o Google lá, digita o nome do candidato, bota investigação ou bota processo, vai ver. Não pode se votar em candidatos que tenham ficha suja, porque a gente não quer mais corrupção, a gente não quer essas fraudes enormes de milhões aí nas coisas. Quinto, né, veja as propostas. Eu tenho lá no meu site, por exemplo, para quem usa Instagram, né, o @astropontes, que é o meu Instagram, todo dia eu falo sobre propostas e são longos os vídeos, mas porque são muitas coisas importantes. Ontem eu falei sobre educação, propostas para educação, desde a primeira infância até o ensino superior, né, que é uma área que eu conheço bem, que eu trabalho com isso a vida inteira, eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante. Hoje eu falei sobre a reforma tributária, que é outra coisa importante, amanhã vem a reforma administrativa e assim vai. Eu não tenho visto muitos candidatos falar de propostas, né? No meu programa eleitoral, se você olhar, a gente fala de propostas também, no tempo que a gente tem ali disponível. E por isso que eu faço esses vídeos com maior tempo ali para explicar melhor. Depois também é importante as pessoas verem o caráter, né, de cada um. Isso a gente vê pelos pequenos detalhes da vida, né, o caráter de cada candidato. E 7, né, olhar também se você tem afinidade. Você olha para o candidato, você enxerga nele alguém que te dá orgulho depois para você, alguém que você pode confiar. Então são 7 características, os 7 critérios importantes. E não só do candidato, dos suplentes também, né? Importante para o Senado isso. E tem um detalhe, né? O suplente, nesse caso, é importante. Muitos que foram eleitos, na verdade, não estão lá. É o suplente que está. Você vê o próprio... se você olhar aí, né, eu não gosto de falar dos meus concorrentes, né? Exato. Mas olha os suplentes, é importante ver isso aí. É interessante ver isso aí. Bom... para você que está chegando agora, está aqui no meio do programa com o Marcos Pontes, ele que já foi ministro e também astronauta, né? Já foi astronauta. Quem foi astronauta uma vez é sempre astronauta, né? É igual o engenheiro, né? Você não tem ex-engenheiro, né? Então, igual astronauta, é uma profissão, né? Então, do Brasil, eu sou o único, né? Astronauta profissional. Quantos anos você tinha nessa época? Quando eu cheguei na NASA, eu tinha 35 anos. 35 anos. Hoje você está com 58? Eu estou com 59. Fiquei 20 anos ali com a NASA. O que acontece? Para chegar lá, às vezes o pessoal pensa assim, só chegar lá e eu vou me inscrever. Eu quero ser astronauta e chegar ali, entrar pelo portão do Johnson Space Center e entrar lá. Né? Não é bem assim, precisa de toda uma formação anterior. Eu comecei a minha vida, como eu falei, como eletricista aprendiz. Depois entrei para a Força Aérea, na Academia da Força Aérea. Fiz curso de administração pública, fiz curso de piloto da Força Aérea, depois fui ser piloto de caça da Força Aérea. Depois fiz o vestibular do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Então me formei no ITA como engenheiro aeronáutico. Depois somei a parte de engenharia com a parte de pilotagem. Me tornei um piloto de testes de aviões, voei praticamente tudo que a gente tinha no Brasil, nos Estados Unidos também, com F-15, F-16, aquilo que você viu ali, F-18. Quem assistiu o Maverick aí viu o avião que eu voava lá. A quantos? Mach ou Mesh? Mach, é a velocidade do som. Quantas vezes você já... Olha, o F-15, ele pode chegar a 2.5, 2.6. Quase 3 vezes. Quase 3 vezes. Mas eu, como astronauta, cheguei a 25 vezes a velocidade do som. Né? Aí é outro detalhe, aí é outra coisa. A 25 mil quilômetros horários, né? 25 vezes a velocidade do som. Agora, fala uma coisa, curiosidade. Obviamente, a gente não tem um astronauta todo dia para conversar aqui, né? O que acontece com o corpo da pessoa na decolagem de um foguete? É lógico que você está todo experimentado, está treinado para isso. A gente sabe todos esses... Quer dizer, imagina, né? Todos esses detalhes. O que acontece na hora? Olha, a decolagem, embora ela seja impressionante quando você vê, e ela tem um fator de risco bastante alto, né? A explosão é uma das possibilidades, e você alta possibilidade. Perder a vida ali. Tanto que você recebe uma extremunção antes de voar, que não é uma coisa interessante, estranha, né? Mas... aquela hora você tem 200 toneladas de combustível, os primeiros 6 segundos, enquanto o foguete está preso no garfo ali, vem muita vibração,
vibração muito intensa, como se tivesse uma britadeira ligada em cima do seu capacete. Chega a trincar o esmalte dos dentes, né? Isso aí é normal. Depois, normal. Aí, tem muita coisa que parece não era, mas para um astronauta é normal. Né? Aí, a abertura dos garfos, você começa a decolagem, em 9 minutos você vai estar no espaço, você sai de 0, chega a 25 mil km por hora em 9 minutos. 25 mil km por hora, muito mais rápido, 7 vezes mais rápido que uma bala de fuzil, né, para você ter uma ideia. E quando você chega ali no espaço, você entra em 0G. 0G, por causa da dinâmica da espaçonave, você vai acoplar com a estação espacial, você vai estar circulando a Terra uma hora, uma volta a cada 1h30, né? 45 minutos no Sol, 45 minutos na noite. Então, é uma coisa meio estranha para o corpo. E nessa hora você está a 28 mil km por hora, né? Ou seja, para a pessoa ter um sentido assim, em 1 segundo a gente anda 8 km, né? 8 km em 1 segundo. Essa é a velocidade da estação. Aí você fica lá em 0G. 0G, ele causa vários efeitos no seu corpo. Nosso corpo foi desenvolvido para ficar aqui em 1G. Então, em 0G, você vai ter perda de densidade óssea, você vai voltar com osteoporose. Você vai ter redistribuição de líquidos, vai dar problemas cardiovasculares, vai dar problemas de excesso de pressão do olho, né? Pressão interna do olho. Vai dar muita coriza, dor de cabeça, até o seu corpo para se ajustar com aquilo. E você também vai ter alteração do sistema hormonal, no sistema imunológico. No meu caso, eu voltei do espaço depois comecei a ter vitiligo, comecei a ter alergias. Eu já fiz 3 cirurgias de ouvido. Eu tenho deficiência auditiva, né? Tecnicamente eu sou uma pessoa com deficiência, por isso que é uma das minhas propostas também, essa parte toda de deficiência, de tecnologias para isso, melhorar, baratear. E isso aqui é porque as paredes, o meu corpo ataca as paredes do meu canal do ouvido externo, ele vai fechando, então isso chama estenose, e agora eu vou botar um implante ósseo, né? Tudo isso por ser um astronauta. E também eu era mergulhador de profundidade. Não, né? então também tá bom, né? Então, tanto nas alturas como também na profundidade, então tá bom. Gosta de fortes emoções, pelo jeito, né? A vida inteira foi assim, né? Trabalhando com risco e sempre carregando essa bandeira aqui, né? Isso é importante também. Tá, pra gente chegar no final, quanto tempo temos aí para você? Tudo bem? Me fala uma coisa, presidente Bolsonaro tá aí, tá uma campanha. Gostaria que você falasse a respeito da sua impressão do presidente, para quem sabe o seu eleitor, a sua impressão, por exemplo, do Tarcísio, porque parte da imprensa, o senhor sabe disso, eu né? sei. Omitem, não vou dizer que mentem, omitem algumas coisas. O senhor mesmo disse que de repente muita coisa que o senhor fez lá ninguém fica sabendo porque não tem divulgação. Isso acontece em grande parte do governo, porque eu acredito que em outros governos a coisa era bem mais fácil no que diz respeito a verbas, a dinheiro, facilidade, coisa que o presidente Bolsonaro não vem trazer. E não é discurso, não, que eu digo aqui às vezes para o pessoal de casa. Com todo respeito, eu não morro de amores pelo presidente Bolsonaro. Aspas, eu sei que ele está fazendo um governo diferente, é uma pessoa que não é corrupta até então, que pode ter corrupção no governo, é difícil você extirpar uma coisa que estava institucionalizada, a gente sabe, né? Outro dia mesmo eu vi um locutor, um apresentador de televisão fazendo uma comparação meio diferente a respeito do que se foi recuperado pela Lava Jato e o que as empresas perderam. Eu vi isso ontem, inclusive, falei, mas eu não estou acreditando que o cara está falando isso, né? Veja bem, quer dizer então que os fins justificam os meios. Pois é. Ou então que de repente no Brasil o crime compensa. Mais ou menos o que eu entendi foi isso, né? O que o senhor vê a respeito do presidente e do governador? Olha, Governador. Eu conheço o presidente Bolsonaro desde 2001. Né? Ele foi um dos deputados da época que apoiaram o programa espacial. E junto com outros, como o Eduardo Campos também, outro que foi ministro de Ciência e Tecnologia, que sempre apoiou, era meu amigo, cara que eu gostava muito. Eduardo Campos, que morreu no acidente de avião. Até hoje um tanto estranho, mas tudo bem. Tanto estranho, verdade. E ele era justamente naquele que estava concorrendo contra o PT, você lembra? Contra Dilma, etc. E ele estava indo bem. Né? Bom, mas isso é outras coisas. O presidente Bolsonaro sempre foi dessa mesma maneira. Eu sempre tive amizade, eu tenho amizade com ele há muito tempo, uma liberdade com ele. E ele foi o cara que teve coragem de trazer ministros técnicos, como o meu caso, como o caso do Tarcísio, sem fazer nenhum tipo de conchavo político para encaixar um político ou outro ali. E isso nunca fazia que os ministérios funcionassem. Né? Então, com ministros técnicos, os ministérios passaram
a fazer, a ter realizações. E com isso foi muito importante, porque a gente teve uma pandemia no meio do caminho, nós tivemos problema na Argentina. Imagino se não tivesse tido essa pandemia. Nossa, a gente hoje... Como deveria ter sido o governo, né? Nossa, e tem uma guerra também. Próximo, vai ser o próximo governo, agora do presidente Bolsonaro, vai ser assim, o Brasil vai decolar, literalmente. A gente já vê os resultados da economia, você vê que mesmo com uma pandemia no meio do caminho, mesmo com guerra, a gente conseguiu produzir, com carteira assinada, mais de 5 milhões e 500 mil empregos. Com 14% de desempregados. 14, hoje já está abaixo de 10, está 9 e pouco, e vai para 8 até o final do ano, segundo Paulo Guedes, foi um ministro excelente também de economia. Melhor de todos, na minha opinião. O cara já conseguiu por aí. ajustar toda a economia numa situação terrível, colocar mais de 350 bilhões para auxílio um monte de emergencial. brasileiro que estava escondido aí, ninguém sabia onde é que estavam esses brasileiros na época da pandemia. Que não existia, vamos dizer assim, né? Ninguém sabia que estava aí. E você vê, só de auxílio emergencial foram 350 bilhões, mais de 15 anos de Bolsa Família colocados para auxílio emergencial. Teve o Pronamp também para ajudar as empresas a manterem emprego. Esse ano sozinho foram 1.200.000 empregos produzidos com carteira assinada no Brasil. No meio, ou seja, de uma recuperação de pandemia, está sendo corrigido o tempo todo vamos dizer assim, as perspectivas em termos de inflação, em termos de crescimento do PIB do Brasil, porque está melhorando direto. Então, esse ano, por exemplo, já 2%, 2,5% agora no primeiro semestre de crescimento do PIB, surpreendeu todo mundo. Você vê o quanto que o consumo... Aliás, o pessoal toda hora faz uma revisão para cima, né? Para cima, está sempre melhorando. A inflação, uma revisão para baixo aí da inflação. E o Brasil está se recuperando mais rápido do que qualquer outro país. Então, o presidente Bolsonaro ele soube escolher o time e ele tem o jeitão dele. Que ele é tosco, ele é. E daí? Entendeu? É a maneira dele ser. Estou muito preocupado com esse ele detalhe, né? fala, pelo menos ele fala a verdade, ele fala de coração, entendeu? Quantas vezes eu cheguei lá, eu vi ele chateado, porque preocupado com as pessoas, preocupado que as coisas não estavam funcionando em algum aspecto. Pô, você vê que é um cara que está ali para isso, ele está ali preocupado com isso aí. Ele até fala que a cadeira de presidente tem criptonita ali, né? Derruba qualquer super-homem. Aí ele chegava para mim, ô Marcão, quer sentar aqui? Não, de jeito nenhum, fica aí por enquanto. Né? E aí, cara, ele é um cara desse jeito, é autêntico. Isso é importante as pessoas perceberem. O governador Tarcísio, o pessoal está pedindo você aí, acho que você tem compromisso, mas tudo bem. Não tem problema, o Tarcísio, cara. Tarcísio é um cara com uma formação excelente. A gente tem uma formação muito parecida. Eu fiz a AFA, né, a Academia da Força Aérea, e o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica e Engenharia. Ele fez a AMAN, né, a Academia Militar das Agulhas Negras do Exército, semelhante à Academia da Força Aérea, e fez o IME, que também é um instituto de excelência em engenharia. Um cara super preparado, super, vamos dizer assim, focado, um cara que vai ser um excelente governador aqui para São Paulo. Eu espero trabalhar com ele aqui, eu como senador, ele como o nosso governador. Isso vai ser muito bom para o Estado. A gente vai ter que discutir junto essa falta de relação entre o governo federal e o governo estadual aqui foi problema muito grande para o Estado. O Estado de São Paulo está com a maior taxa, por exemplo, ICMS mais alto do país. A gente está perdendo empresas para outros estados, a gente está perdendo IPVA, inclusive emplacamento, 7% do rendimento é isso. A gente tem 4% de IPVA aqui de taxa, de imposto, isso aí tem que ser reduzido. Então o Tarcísio tem falado de reduzir imposto, concordo 100%. A gente tem que reduzir o Estado, reduzir o tamanho da máquina para sobrar mais dinheiro para a gente colocar em educação, em saúde. A gente tem que rediscutir o Pacto Federativo, uma das coisas que eu vou fazer lá no Senado, para trazer mais recursos aqui para São Paulo. A gente tem muita reforma tributária para proteger o nosso Estado também, a reforma administrativa para melhorar o andamento, vamos dizer assim, a eficiência do Estado, né, de forma geral. Nós temos aí uma série de coisas que vão afetar diretamente o nosso Estado, trazendo, por exemplo, tecnologia. A tecnologia afeta tudo. Então, uma das minhas propostas, por exemplo, é usar a transformação digital dentro da saúde aqui no Estado, primeiro para fazer uma análise e redistribuição da infraestrutura, para saber exatamente aonde e como a gente tem que fazer a colocação ou remoção, ou modificar, né, os sistemas de saúde que a gente tem no Estado. Tem que ser toda ela digitalizada também, para redução de filas, não colocar mais um político que bota alguém no meio da fila, a gente ficar esperando 4 anos para ser atendido, isso aí tudo tem que acabar. A gente tem que melhorar isso aqui.
Atendimento de vulneráveis é outra coisa, né? A gente tem uma população vulnerável, vamos dizer assim, em pobreza, Com certeza. que é inconcebível num estado como o nosso. A gente Estado precisa mais produzir rico da emprego. federação, né? E para produzir emprego, a gente precisa produzir também pessoas qualificadas. Educação é importante. Então, tem todo um planejamento, uma proposta para isso. O pessoal entrar lá no @astropontes no meu Instagram para ver uma série de propostas que eu tenho, né, com relação a todos esses temas aí. E olha, o fato é o seguinte, a gente está muito próximo de uma eleição que vai definir A o mais destino do importante país. dos últimos tempos, eu penso. Eu acho que as pessoas têm que começar a se preocupar com isso agora, pensar, lembrar do passado, usar uma coisa chamada computador, Google. Memória. Né? Olha, veja lá atrás o que aconteceu nos governos. Digita assim, corrupção, né? Brasil, corrupção. E aí olha os casos que foram comprovados, não preciso nem falar aqui, o pessoal vai achar lá, né, 49 bi lá da Petrobras, maior do que o orçamento da saúde do estado de São Paulo inteiro, 42 bilhões aqui, 49,5 bi da Petrobras lá, 51 só dos fundos de pensão. Olha quanto dinheiro jogado, não é no lixo, jogado no bolso de gente corrupta. Alguém elevou, né? Alguém elevou. O astronauta Marcos Pontes, ministro também, já foi ministro. A gente podia ficar conversando muito tempo aqui, porque tem muitas perguntas, mas eu sei que o seu tempo é curto. Eu desejo toda a sorte do mundo para você, né? Principalmente Obrigado, porque viu? você está com essa cor aqui, ó. Verde e amarelo, é importante aqui. certo? É muito importante. Você, juntamente com o Tarcísio, o governo Bolsonaro resgatou a bandeira que estava sendo usada para muita coisa ruim, inclusive para lavar as mãos, para ser pisoteada, como você deve ter visto por aí, e outras coisas mais. O pessoal tacando fogo na bandeira. E agora estão dizendo que a bandeira não é do presidente Bolsonaro. Não é do presidente Bolsonaro, é do povo brasileiro. Brasil, pô. Agora, veja bem, quem rejeitou a bandeira não foi aí o presidente. O presidente resgatou o patriotismo, Isso. né? Resgatou as cores da bandeira, né? O hino nacional, coisa que você aprendeu na escola, que eu aprendi na Exatamente. escola, que essas crianças de hoje em dia, que não sabem o que aconteceu no Mensalão, que não sabem o que aconteceu no Petrolão, porque não tem idade para isso, mas tem idade para votar. Esse é um problema, né? Que foi, o senhor deve ter acompanhado, que esse pessoal, essa juventude foi cooptada, para votar. Mas eles não sabem o que aconteceu nesse país. E não tem culpa disso. Mas eles sabem bem utilizar a internet. Eles precisam tecnologia. usar e usar a cabeça. Eu acho que esses jovens são inteligentes. Eles precisam só livrar a mente, pensar com clareza e falar assim, deixa eu analisar com calma. Por isso que eu falei daqueles 7 critérios lá, né? Que é importante para isso. E é importante eles olharem. Olha o passado. Olha o que significa isso. Pense bem o que significa o socialismo e o comunismo. Como sistema econômico social de um país. Veja os resultados que tiveram em países próximos da gente, a Nicarágua agora com a situação complexa lá. Pense bem o que é democracia verdadeira e não uma democracia que vai espremendo a população e transformando um autoritarismo ou totalitarismo que a gente vê em governos de esquerda. Pense bem, por que todos esses países afundam utilizando um sistema socialista? A razão é muito simples disso aí, porque eles não incentivam o setor privado para gerar empregos e a educação para gerar gente qualificada para aquilo. Quando o sistema fica girando só em torno do governo que cresce, fica enorme, consome muito imposto, consome as empresas e não consegue ter a produção, a eficiência necessária, o governo afunda, o país afunda. E o pessoal fica na mão do governo. Exato, isso não pode acontecer. Para ter liberdade de verdade, precisa ter emprego. Para ter emprego, precisa ter empresa. Para ter empresa forte, precisa ter governo eficiente. Governo e o forte. governo leve, governo pequeno. Tá. Né? Isso aí precisa. Paulo Guedes é um craque nisso aí. Tá. Olha, mais uma vez um prazer, o senhor pode ficar à vontade, afinal de contas eu não sei quando é que o senhor volta por aqui, os nossos telespectadores, os ouvintes também aqui do Jornal da Notícia, mais de 40 anos no ar, tradicional aqui, com certeza amanhã a gente vai editar parte desse jornal, dessa entrevista para colocar no jornal. Gostaria que o senhor falasse aí com os nossos telespectadores, dando uma mensagem em quem é que o pessoal pode votar para senador. Legal. Gente, olha, eu queria antes de mais nada agradecer aqui o Magrão, a toda a rádio, agradecer a cada um de vocês que está conosco aí, né, nessa batalha, né,
Nós temos poucos dias para as eleições, né? Eu sou astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222. É fácil lembrar, né? No dia 2, vote 222. Nós temos propostas, entre no meu Instagram, @astropontes, acompanhe as lives que eu faço de manhã, entre 6 e 6 e meia eu inicio o diário de bordo, eu falo sobre isso, eu falo sobre temas importantes. Lembre que nós precisamos ter senadores de ficha limpa. As razões, eu falei aqui durante a entrevista, isso é muito importante. Então analisem os candidatos, analisem os suplentes também, né? E sem dúvida nenhuma nós precisamos do seu voto e da sua divulgação nesses últimos dias para passar a informação para as pessoas, aqueles que ainda estão em dúvida, aqueles que estão iludidos, né, com a canto da sereia, vamos dizer assim, da esquerda, né? Olhem o que aconteceu nos países que adotaram esses sistemas econômicos sociais, né? Olhem com lógica para ver que não funciona, não tem como funcionar, não tem como se sustentar, né? E informem as pessoas, procurem tudo que aconteceu nos governos do PT em termos de corrupção, que foram comprovados, condenados e tudo mais, mostrem para aqueles que estão iludidos e não sabem disso aí. Então é super importante essa participação sua nesse processo e dessa forma a gente vai conseguir deixar o nosso Brasil com as condições de ser o melhor país do planeta Terra para se viver. Vai ser o país mais desenvolvido, mas para isso a gente precisa do seu voto nesse momento, da sua participação. Lembrando do presidente Bolsonaro, número 22, lembrando do Tarcísio para governo, aqui número 10, eu, astronauta Marcos Pontes, para o Senado, aqui número 222, e tenho certeza que você vai também apoiar os seus candidatos a deputado federal e estadual que estão alinhados com isso, em defesa da vida, contra aborto, contra a ideologia de gênero nas escolas, contra a corrupção, contra a liberação de drogas e a favor do Brasil, da sua família e do seu futuro. Obrigado. Astronauta Marcos Pontes, foi um prazer. Obrigado. Sucesso. Bem, amigos aqui da TV Notícia, como sempre, um convidado especial. Até a próxima.